Na solenidade de São José e no ano dedicado ao patrono da Igreja Universal, tem início também o ano pastoral da família Amoris Laetitia, 5 anos após a publicação da exortação pós-sinodal. 2 aniversários importantes que se cruzam com uma surpreendente continuidade. São José, um homem justo e sábio, como o definiu o Papa Francisco na audiência de quarta-feira, dia 17 de março, um pai amado, acolhedor e na penumbra, um pai da coragem criativa, como nos recorda ainda o Santo Padre na Patris Corde, a carta apostólica com a qual proclamou o Ano Santo de São José no dia 8 de dezembro de 2020. Quando no dia da Sagrada Família de Nazaré, a 27 de dezembro, proclamou este Ano da Família, o Papa evocou-o como uma oportunidade para as famílias cristãs, encorajando-as a apreciar os dons do matrimónio e da família e a manter um amor forte e cheio de valores, como a generosidade, o compromisso, a fidelidade e a paciência. O Papa nunca deixou de reconhecer que a família de Nazaré viveu muitos dos dramas que hoje muitas famílias atravessam e que precisam, por parte da Igreja, de um verdadeiro e sincero acolhimento. Mais do que um modelo na forma, a família de Nazaré é apontada por Francisco como um modelo de amor, como se a única certeza é que o amor é mais forte do que tudo e tudo vence. O amor é mais forte que os pesadelos, que a violência, que a incerteza do dia de amanhã, que o desemprego, que a fuga, porque assenta numa aliança de amor e fidelidade entre os seus membros e entre estes e Deus. Comigo, e como estreia absoluta nestas palavras que abrem caminho, tenho o casal Leite, a Rita e o João Carlos Leite. A Rita é catequista e uma mulher comprometida desde sempre na vida da Igreja. O João Carlos é o coordenador do movimento de Romeiros de São Miguel e também catequista e homem sempre empenhado no cotidiano da Igreja. Muito obrigada a ambos. São pais do Felipe também, que, enfim, também tem muitas ligações à Igreja e foi educado num ambiente cristão. Cada um a uma só voz, mas no fim a voz é una. Este ano o João não foi em Romaria, a Rita não acolheu irmãos romeiros. Que impacto é que esta ausência, pelo 2º ano consecutivo, pode comprometer a vida de um casal e a vida de todos os casais romeiros e das suas famílias, sabendo que este é talvez o movimento mariano que mais famílias movimenta? Muito boa tarde a todos. Obrigado à doutora Carmo Rodeia pelo convite que nos formulou. Dizer que, efetivamente, tem sido uma perda inenarrável e tem-se manifestado nos diversos contatos que temos tido e também com os diversos ranchos da Ilha de São Miguel. Todos eles revelam uma perda muito grande, porque, efetivamente, é indescritível o que se passa nas quaresmas em São Miguel, com a movimentação das romarias quaresmais, em que envolve imensíssimas pessoas, não só na caminhada dos peregrinos, que é o mais visível, digamos assim, mas também, e muito acentuadamente, no acolhimento que inúmeras famílias na Ilha de São Miguel têm no acolhimento aos romeiros. Também em alguns grupos, algumas famílias e grupos de cristãos, no acolhimento, na logística que é necessária, no acolhimento também, mesmo que seja em salões e outras sedes de algumas instituições, em que, não havendo possibilidade de acolher todos os romeiros, porque é só fazerem a ideia, somos 55 ranchos, mais ou menos 2.500 romeiros, que pernoitam 7 dias na semana, durante 5 semanas e meia. É muita pernoite, é muito envolvimento. Todas as famílias que acolhem romeiros sabem o que é o encanto de receber irmãos em casa. Pelo 2º ano consecutivo,
vocês os dois, enquanto família, também não puderam receber, porque não havia irmãos para receber. Como é que isso se traduziu no vosso cotidiano, no dia-a-dia? Porque o acolhimento é mais do que receber pessoas em casa. Envolve a oração, envolve uma disponibilidade, envolve um encontro, portanto é muito mais do que só receber em casa, que já por si só não era pouco. Como é que isso afeta a dinâmica da vida de uma família que está habituada a determinadas rotinas sem serem rotineiras, digamos assim? Eu acho que foi uma quaresma já, o ano passado também foi uma quaresma mais vazia, e em que nós quase que esperávamos por alguém, mas esse alguém não aparecia, e não tivemos realmente aquele encontro com os irmãos e que nos fazia passar a experiência e os afetos que nos ligavam, e nós sentimos com isso porque até acabávamos por fazer mais silêncio, portanto, noites mais silenciosas, e a quaresma tornou-se assim mais, como se fosse assim, mais fria, né, no sentido de alargar, portanto, de não acontecer esses encontros. E quase que também a gente começamos por não nos encontrar, talvez, e procurando alguma razão, mas sempre mais no silêncio. Isso fez-se sentir. Nós vivemos, como eu disse no início do ano, no início destas palavras que abrem caminho, vivemos o ano da família Amores Letícia, que tem como estrela polar, digamos assim, a família de Nazaré, não porque ela fosse perfeita, mas porque era uma família inteira, e quando eu digo aqui uma família inteira, era uma família com a bênção do amor e da compreensão. Nós hoje vivemos em tempos de pandemia e o João Carlos e a Rita vivem numa freguesia de São Miguel que foi particularmente incomodada pelos constrangimentos da pandemia, a Ponta Garça, esteve em cerca sanitária. Imagino que isto tenha sido um tempo novo também para a família, para a vivência à família. Nós hoje habitualmente dizemos a pandemia veio permitir que as pessoas tenham tempo umas para as outras, porque têm que viver confinadas umas com as outras, mas também veio criar outro tipo de problemas. Em casas onde as pessoas se atropelam para ir a uma casa de banho ou a uma cozinha e estão todo o tempo juntas, com certeza que isso há de ser um constrangimento. Em casas onde as pessoas não tinham tempo para estar umas com as outras, o estar umas com as outras certamente não há de ser a coisa mais fácil de adaptar. Como é que pessoas ligadas à igreja e que contactam com muitas famílias, como é que a vossa própria família se reorientou e viveu e vive estes inúmeros desafios que é, no fundo, uma vivência em conjunto, única e exclusivamente? Considerei no meu pensamento diversas situações. Nós vivemos num meio rural em que o nosso espaço pessoal, não só de casa, mas também do exterior, em que temos um jardim, tenho um quintal muito grande, com animais e com isso tudo. A casa por si também é bastante grande, que nem tínhamos necessidade de uma casa tão grande, mas só esse fato nos facilitou. Levou-me a considerar e a pensar muitas vezes diversos casais, incluindo casais amigos que tenho, que viveram todo esse confinamento, habitações extremamente pequenas, apartamentos muito pequenos, sem jardim, sem quintal, com filhos pequenos, e eu imagino, se é possível imaginar, a grande dificuldade que aí sim esses casais, essas famílias tiveram. E alguns com também ascendentes idosos, pais, sogros idosos, com a necessidade de cuidar, a permanência que tiveram de forçados a conviver uns com os outros. Naturalmente houve inúmeras situações de grande stress.
E aí foi difícil. Eu só achava necessidade da minha parte, da nossa parte, dar graças a Deus, porque eu, quando estava aborrecido de estar em casa a ver televisão ou a ler, ia para o quintal e ia cuidar das minhas plantinhas e tirar as ervas daninhas, e aí já desanuviava e muito. Portanto, isso não vivemos de uma maneira, atendendo à nossa situação particular, né? Vivemos de uma maneira mais ou menos aceitável, tranquila também. Sim. Como é que nós podemos levar essa tranquilidade, nós, e quando eu digo nós, é nós, Igreja, podemos levar essa tranquilidade, que passa por ser uma tranquilidade de espaço, mas que é muito mais do que isso, essa tranquilidade aos outros e às outras famílias, e ser o tal testemunho que é importante e que o Papa nos convoca todos a sermos, não é? Isso é uma caminhada muito acentuada. Portanto, para quem não nos conhece, nós conhecemos-nos há 41 anos, estamos casados há 38 e houve diversas vivências, naturalmente com altos e baixos, situações de grande dificuldade, atendendo às nossas enormes diferenças. Somos extremamente diferentes, não só na psicologia de género, mas também na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de atuar, na nossa maneira de estarmos juntos. E, efetivamente, se não houver um grande amor, digamos assim, um pelo outro, a compreensão, uma compreensão mútua, dificilmente podemos continuar e testemunhar isso. Tem de haver um esforço pessoal muito intenso de cada um de nós para nos compreendermos e, efetivamente, nessa caminhada de procura de compreensão e, naturalmente, de algumas cedências, aí também é uma maneira de ir cultivando o amor no relacionamento que temos um pelo outro, porque senão a nossa vida seria um caos. Como imagino e sei, que infelizmente acontece, com uma grande maioria de casais. No nosso caso, graças a Deus, essas dificuldades foram-se superando e agora, 38 anos depois, eu só posso testemunhar que a minha vida não seria a mesma se não fosse a Rita. A Rita tem sido ao longo da minha vida uma âncora, uma conselheira, muitas vezes esses conselhos não são bem apreciados na altura, mas depois eu vejo que no futuro, às vezes um futuro próximo, que efetivamente as indicações que ela dá têm-se revelado muito profícuas para o nosso relacionamento e para a nossa cada vez mais proximidade. Hoje era incapaz de viver, nem quero imaginar uma vida sem ser com a Rita. Pronto, e a Rita está aí ao lado, está a ficar toda contente de ouvir estas palavras, porque a gente, apesar de saber, pois, mas isto é como aquela velha história, eu conto sempre aquela velha história do pai que mal comparando, obviamente, que está sentado à mesa com os filhos e por uma questão de pudor e por uma questão dos filhos ficarem melhor alimentados do que ele, fica sempre com a cabeça de peixe. E até que um dia o pai decide, afinal eu não quero só a cabeça do peixe, também quero um lombinho, e os filhos e a mulher estranham e dizem assim: oh, mas tu afinal gostas sempre da tua cabeça e agora tiraste um lombo. Pois eu gosto da cabeça, mas de vez em quando o pai também gosta de um lombinho. Portanto, significa isto o quê? Que apesar de sabermos, também gostamos de vez em quando de ouvir da boca dos próprios essa sintonia e essa dedicação e essa proximidade. A pergunta que eu fazia à Rita ia já um passo mais à frente nesta nossa conversa e que tem a ver essencialmente com isto. A Rita é catequista, portanto trabalha com miúdos muito pequenos. A família está dentro da catequese? Sem dúvida. Quando vou transmitir a mensagem, eu sempre preocupo-me aquela mensagem ser ou revelar algum testemunho meu, não é?
e mesmo trabalhando com os miúdos, eles podem ver, às vezes, a ternura e o carinho que já vêm sendo experimentados e cultivados dentro de casa, porque é assim, nós às vezes, e eu acredito muito nisso, quando a gente tem amor, não precisa muitas palavras, mais das obras, não é? E no gesto, no carinho, sei lá, no olhar e sobretudo ao sermos prestáveis, porque é isso, nós temos que dar, portanto, a mensagem faz, ou seja, pretende muitas vezes que através da mensagem que possa-se passar a doação, o serviço, e partindo do modelo, né, que é Jesus Cristo, resume-se mais nisto. A minha grande preocupação é fazer mostrar o rosto de Deus, sendo esse Deus de amor, que ama a todos, mesmo com as nossas fragilidades, com as nossas dificuldades. E pronto, e isso, ao dizer isso, tem que ser experimentado em casa. Tem que ser experimentado comigo e com o João, porque é assim, as nossas vidas não são sempre em linha reta, né? Temos altos e baixos, e se não for através da paciência, através que a paciência não é aquela atitude passiva, mas que espera moderadamente, por alguns dias melhores, ou por ideias diferentes, ou receber algo diferente. E isso é uma tática e é uma conquista, e cultiva-se também isso. É? Sente que as famílias dos meninos que acompanha também se sentem envolvidas depois no processo, ou seja, que a catequese não é uma coisa estanque na vida das crianças, não é assim uma espécie de depósito, como muitas vezes as escolas também funcionam, infelizmente, que é nós deixamos à guarda e depois não nos preocupamos mais. As famílias estão efetivamente envolvidas nesta dinâmica, ou seja, sentem que isto também é o papel delas? Nem sempre. Portanto, nota-se sei lá, uma falta de compromisso e também muitas famílias demitem-se dos seus compromissos, e isso leva a que as crianças também ficam pelo caminho. E às vezes não é só o testemunho da catequista, terá de ser também o testemunho da família, não é? E isso perde-se muito. Está a faltar um pouco a catequese de adultos na nossa diocese e em outras dioceses, não é? Sim, exatamente. Mas também a nossa pastoral, acho que também seria um desafio, né, para a nossa igreja, era caminhar também nesse sentido, porque as famílias, e agora com a pandemia também se faz sentir isso, ficaram muito restritas, né, e com as suas dificuldades escondidas, que nós não sabemos, não é? Nós continuamos a receber os meninos, mas agora com o encerramento da catequese da igreja, do próprio templo, pronto, ficou cada um, né, em sua família, né, e a gente não houve assim uma certa ligação. Eu ainda procurei telefonar algumas vezes, mas estamos em casa, esse tipo o que também se nota é que ao eles regressarem, notou-se uma certa saudade também do encontro. Isso verificou-se. E fazer perguntas sobre a catequista, mas afinal como é que é, quando é que isso acaba? Portanto, havia uma certa, uma vontade de um esclarecimento que não acontecia talvez em casa, não sei. O medo... Da parte... Sim, diga. Da parte da igreja eu acho que é isso, portanto, houve nas celebrações online, mas eu acho que isso é uma preocupação também das catequistas. Eu acho que nós estamos muito presos a celebrações, a orações e a igreja que somos nós, né? Não vamos muito além disso.
quer dizer, faz-se a catequese, mas a gente não sabe do resto das preocupações das famílias e são enormes, muita dificuldade. Não é? O que é que vai sobrar desta pandemia? A pandemia tem aqui atitudes ambivalentes, digamos assim. Por um lado, criou o medo, nós hoje não nos abraçamos, não nos beijamos, porque temos medo do outro. Por outro lado, também foi uma oportunidade para criar novas formas de solidariedade, novas formas de compaixão, e vimos coisas interessantíssimas nas grandes cidades, à porta do prédio, onde havia gente idosa, os miúdos mais novos a disponibilizarem-se para ir às compras, para tratar dos idosos, para irem resolver os assuntos que os idosos, como não podiam sair de casa, não podiam fazer. Nesta ambivalência, vamos ficar melhores depois desta pandemia? Melhores pessoas? Através da minha profissão, nota-se cada vez que fazemos uma parada, portanto, fazemos um encerramento da escola, ficamos confinados, ao regressar, nota-se que os miúdos vêm mais serenos, mais calmos, ou seja, houve uma maior presença dos pais. A pandemia também nos traz algo positivo neste sentido. Os pais ficaram mais presentes na vida dos filhos e nota-se essa serenidade, essa calma, um certo equilíbrio que se tinha perdido e que se perde com muita frequência. E isso é um bem. Também isso foi uma vivência nossa que tivemos. Eu senti muito... portanto, gosto muito sempre que posso, acho que o meu dia fica mais completo se eu vou à celebração da Eucaristia, né? Sempre que eu posso eu vou. E quando isso foi retirado, antes de retirar, quando se falava, eu dizia, meu Deus, como é que vou me sentir? É engraçado que depois disso acontecer, desse confinamento das igrejas, nós, os João, a gente teve outra experiência muito diferente. E lembrou-me aquela citação da Samaritana que Jesus dizia, nós, portanto, agora adoramos em espírito e em verdade, não precisa o templo. E realmente, eu sabia, mas era um saber, na prática vivemos isso realmente. Senti que Deus estava muito presente, embora não estivesse no templo, muito mesmo, e até nos trouxe também uma certa calma, uma certa serenidade, e começamos, mesmo dentro de casa, a ser intercessores, porque acompanhamos também através das celebrações online. E isso foi uma vivência, e depois também procuramos ler mais, e depois olhar mais de um para o outro, que às vezes era uma corrida. Trouxe alguns benefícios, algumas coisas positivas, no meio de muitas negativas. Claro, né? com uma oportunidade, no fundo acaba por ser uma oportunidade. Que oportunidade é que a Igreja João Carlos pode dar à família neste ano da Amoris Laetitia, que é uma exortação, um texto belíssimo, cheio de amor e cheio de compaixão e cheio de Jesus Cristo, digamos assim, para todas as famílias? O que é que esta pandemia pode trazer e o que é que este ano da família pode trazer à família? Já lhe digo, mas se me permite, Carmen, uma pequena retrospectiva em relação ainda à catequese, porque desde sempre, desde há uns 30 anos para cá, desde que nos casamos, nós procuramos envolver-nos também de uma maneira mais transversal com todos os miúdos. E isso foi também muito benéfico. No final do ano, e às vezes antes disso, nós organizávamos sempre um passeio, um churrasco aqui em casa, um lanchinho. Inclusivamente, uma vez eu tinha os miúdos do 9º e 10º ano, eu dava sempre 9º e 10º, e estava a dar um 9º. Eles eram um grupo espetacular, mas eram muito irreverentes. E eu, pronto, gostava de ordem e disciplina, e no final eles pediram o passeio, que sabiam dos anos anteriores, e eu dei um passeio enormérrimo com eles. Eu levei-os exatamente para onde queria,
sempre a pedido deles. Eles pediam-me, queremos ir aqui, queremos ir ali, e foi isso que aconteceu. Inclusivamente paguei-lhes o almoço. Ficaram muito reconhecidos, alguns pais também. E nesse dia pediram, porque eu tinha dito, para o ano ainda quero ser catequista de vocês. E nesse dia pediram para voltar a ser catequista. Eu disse, não, eu já não tenho idade de viver com meninos assim como vocês. Vocês são muito indisciplinados, eu não tenho tempo para isso. Senhor, a gente vai se portar bem. No ano a seguir, eram 13 ceras. Estavam serácicos. Ouviam e não tinham qualquer reação. Eu digo, mas afinal o que é que se passa aqui com vocês? Isso não é assim. Vocês não estão naturais. Vocês têm que falar, têm que dizer qualquer coisa. O senhor disse para a gente não falar. Eu disse, falar não fazer barulho. Portanto, houve ali, é engraçado, portanto isso é um testemunho nesse sentido, porque houve ali uma procura de reciprocidade para também me respeitarem de alguma maneira nesse sentido. Em relação à igreja e a família, isto está tudo muito complexo. Eu acho que, presentemente, a pandemia não veio ajudar muito nas diversas manifestações e no acolhimento da nossa igreja, particularmente a nossa igreja diocesana. Acho que a nossa igreja precisava muito de alguma purificação. A gente vê a generalidade das pessoas responsáveis pela igreja não dão um testemunho que nós necessitamos, digamos assim, para continuarmos, digamos assim, com alguma ligação à igreja. Antes, pelo contrário. E pronto, atendendo à idade que eu tenho, essas experiências que sempre tive, eu nunca saí da nossa igreja desde quase menino de cor, com 7, 8 anos, e depois fui para a Ponta Delgada também, saí em diversos movimentos da igreja. E nós tínhamos referências. Nós tínhamos alguns sacerdotes, estou-me a lembrar, por exemplo, no Sr. Padre José Batista, de São Pedro, que era um modelo de sacerdócio. O Sr. Padre José Maria, que nos acompanhou, a nós os dois, desde a nossa juventude, em que foi, durante muitos anos, o nosso diretor espiritual, o nosso conselheiro, não só espiritual, mas também induzindo-nos em diversos movimentos e valores humanos, digamos assim. Portanto, tudo o que nós somos, como casal, como pessoas e como casal, devemos muito, por exemplo, ao Sr. Padre José Maria Almeida, que efetivamente era um marco, e nós, e quando nós íamos a Ponta Delgada para uma direção espiritual, ele estava sempre a acolher casais, a acolher jovens, sempre. De momento, nós não temos nada disso. As famílias, os jovens, as pessoas, de um modo geral, precisam de alguém a quem recorrer para partilhar as suas angústias, as suas dificuldades, a sua boa vontade também, para pertencerem a esta igreja e sentirem alguma segurança. Eu estou a partilhar isto agora, que é um sentimento pessoal que eu tenho, que tenho as minhas dificuldades e digo assim, olha, mas eu precisava de alguém com quem desabafar isto, alguém que me orientasse, e eu tenho dificuldade em encontrar. Ritualizámos-nos muito e somos cada vez menos acolhedores, digamos assim. O Papa insiste muito nesta ideia de os sacerdotes como os ministros da misericórdia. Esta pandemia pode vir, de facto, criar essa oportunidade, até porque cada vez somos menos nas igrejas, portanto, se calhar cada vez precisamos de ter menos missas. Quando eu digo menos missas, não é reduzir o número de missas, mas reduzir o número de missas diárias, por exemplo, em vez de fazer 5, fazer uma com mais gente ou fazer 2 com mais gente. A pandemia sei que não aconselha a isso por causa das concentrações, mas concentrar mais esforços numa boa celebração e deixar mais tempo livre, por exemplo,
para acolher, para dirigir, para orientar, e aqui o dirigir não tem também um sentido conotativo negativo, obviamente, é dirigir no sentido de orientar, Claro. de apoiar, de ouvir, de escutar. Falta-nos sacerdotes e pessoas que nos escutem? Sem dúvida nenhuma, Carlos. E que nos dê, e que nós sintamos alguma segurança, alguma credibilidade, porque, infelizmente, há alguns testemunhos que deixam muito a desejar, quer dizer, quase que repudiam-nos, repudiar isso no sentido de não permitir a nossa aproximação. Sim, sim. Afastam mais do que aconchegam. Exatamente. Acontece que nós, envolvidos em tudo o que estamos, digamos assim, e é engraçado que agora, eu pessoalmente, sinto mais a falta, digamos assim, da romaria que não fizemos. Porque na romaria nós temos essa oportunidade pessoal, também desse encontro mais direto com os irmãos, com a natureza, conosco mesmo, com Deus, e uma proximidade diferente, uma alegria interior diferente, que é um recarregar de baterias que efetivamente nos possibilita viver melhor durante algum tempo, pelo menos. E isso falhou. E por isso mesmo, mais do que nunca, neste momento estou a sentir a necessidade de uma verdadeira, que chamamos direção espiritual, para me orientar, porque pronto, nós temos as nossas dificuldades, temos as nossas dúvidas e muitas vezes precisamos de um pequeno empurrão para dizer, olha, o rumo é este. Muito bem, nós estamos mesmo na reta final desta nossa conversa, que já vai muito para além daquilo que era o combinado. De qualquer forma, eu tenho uma última pergunta para os dois e pedia-vos a síntese possível em cada uma das respostas que cada um quiser e entender dar, e que tem a ver essencialmente com esta pergunta tão abrangente quanto isto. Nós estamos, como eu disse no início, estamos no ano de São José, estamos no ano da família. São José, um referente para a família, um homem bom, o homem do trabalho, o homem compreensivo, o homem que, não tendo compreendido tudo, também aceitou, portanto, o homem compassivo. O que é que nós podemos esperar, nós, enquanto agentes da Igreja, e, por outro lado, a Igreja como resposta para a tal orientação, em termos de família, no final deste ano de São José e do ano da família Amoris Laetitia? Quais são as vossas expectativas? Se eu tivesse que dizer, Rita, diga-me uma coisa que gostava que no final deste ano nós pudéssemos dizer, conquistamos. Eu gostaria que houvesse uma pastoral mais de misericórdia, de reconciliação. Gostaria muito. E que houvesse esses encontros abertos, alargados, mas que se visse mesmo esse rosto, esse amor de Deus para todos. E que isso se fizesse sentir. Foi por isso que Jesus, portanto, foi essa a missão que ele teve, foi dar esse rosto de Deus. Eu gostaria que isso se refletisse na nossa comunidade mais próxima, mas nas famílias e nossa comunidade paroquial. Eu tinha muito esse desejo, porque faz falta nós não termos essa certeza do amor de Deus, apesar das nossas fragilidades, apesar das nossas vicissitudes. Há muitas pessoas que se sentem excluídas desse amor de Deus, e isso era muito importante haver essa pastoral de reconciliação e de misericórdia. João Carlos. Só duas ou três palavras, a Rita já falou. Eu sinto que há grande urgência numa verdadeira purificação da nossa Igreja, para ser testemunho, para ser, que seja mais acolhedora e que realmente revele aos cristãos leigos a boa nova, que é a boa nova do Evangelho, particularmente do Evangelho, e que seja mais cativante, porque
nós estamos a atravessar uma fase que dizemos que as igrejas estão a ficar vazias, mas se continuarem assim, eu penso que vão esvaziar cada vez mais. Que essa purificação aconteça o mais rápido possível, porque senão vai ser o descalabro da nossa igreja. Vai ser o descalabro para se purificar logo a seguir, que é isso que eu acredito. Muito obrigada a ambos. Terminamos estas palavras que abrem caminho, como as comecei, reconhecendo e lembrando aquilo que o Papa Francisco disse nos 2 documentos em que criou, quer por um lado o ano de São José, quer o ano da família Amoris Laetitia, e que onde reconhece que a família de Nazaré viveu muitos dos dramas que hoje muitas famílias atravessam e que precisam por parte da Igreja de um verdadeiro e sincero acolhimento. Mais do que um modelo na forma, a família de Nazaré é apontada por Francisco como um modelo de amor, como se a única certeza fosse que o amor é mais forte do que tudo e que tudo vence. Ao fim de 38 anos, tivemos aqui o testemunho na primeira pessoa deste casal. Agradeço à Rita e ao João Carlos Leite por terem estado connosco e espero que estas palavras abram e façam caminho dentro da Igreja. Obrigada. Obrigado, Boa tarde, uma boa Páscoa.